Agora nós vamos explorar a passagem de parâmetros para uma função. Esse script aqui que eu vou criar, essa função, melhor dizendo, ela vai fazer um cálculo matemático simples, tá bom? Ela vai ser responsável por calcular o quadrado de um número. Então eu vou chamar de eleva ao quadrado. Assim. Ok. E aqui seria a nossa função. Então, o que é passagem de parâmetros? Olha só. Para que eu possa fazer essa função ser útil, ela vai ter que calcular qualquer número, né? O quadrado de qualquer número que foi informado. E a priori eu não sei que número é que vai ser passado. Então, o parâmetro justamente vai representar esse valor variável, tá certo? Então, aqui entre parênteses, o que eu vou fazer? Eu vou justamente colocar o nome desse parâmetro, né? E que no meu caso eu chamei de número. Então, o quadrado de um número normalmente é calculado de que forma? É o número vezes ele mesmo. Para eu ver esse resultado, o que eu poderia fazer? Eu poderia colocar o quê? Um alert aqui. E fazer isso aqui. Tá bom? Então, ó, eu vou salvar. Só que aí a gente tem que lembrar o seguinte. Bom, você criou a função, não criou? Mas quem que está chamando a função? Então, do jeito que está aqui, se eu pedir para executar, vou fechar aqui o console, ó, vai ver que não aconteceu nada. Por quê? Porque, de novo, eu não fiz a chamada da função. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar alguém chamando essa função aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, eleva ao quadrado, e eu tenho que passar o quê? Entre parênteses, um valor, que é justamente o valor que vai ser o parâmetro para calcular. Então, digamos que eu queira 5, eu queira calcular o quadrado de 5. Então, vou salvar, olha só, 5 ao quadrado vai dar 25, perfeito. Agora, uma coisa que a gente pode melhorar aqui é o seguinte, e se eu não quiser mostrar o resultado usando um alert, tá certo? Eu deixar para a pessoa, para o usuário, enfim, dessa função, escrever a saída de dados da forma que ele quiser. Então, ao invés de colocar aqui a saída de dados, né, eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó, return. Então, eu vou retornar o resultado. Então, ele vai calcular. Então, no caso, eu passei 5. Ele vai fazer 5 vezes 5. O resultado vai dar 25 e ele vai retornar isso aqui. Ele vai retornar para esse ponto aqui que foi a chamada da função. Então, quer dizer que aqui, olha, eu poderia fazer, por exemplo, isso aqui. Alert. Por exemplo. Ok? Então, isso aqui já vai aparecer a mensagem de uma forma diferente, porque eu deixei aqui, né, o usuário escrever a mensagem da forma como ele achava melhor. Tá? Então, isso aqui, ó, aqui, o quadrado de 5 é 25. Tá bom? Então, sempre que puder, evitar colocar a saída de dados aqui dentro. Naquele primeiro exemplo, não tinha como não fazer. O propósito daquela função era justamente exibir uma mensagem. Agora, sempre que você tiver funções que envolvam cálculos, tá certo? O trabalho da função é fazer o cálculo e retornar esse valor para alguém. E pronto, tá certo? A saída de dados ela vai ser feita em outro lugar. Então lembra, a função é um trecho de código especializado. Ele é especializado em quê? Então, elevar ao quadrado, ele vai ser especialista em calcular essa operação matemática. Tá certo? A saída de dados ela vai ser feita em outro lugar. Porque, por exemplo, vai que a pessoa, o usuário dessa função, por exemplo, pode ser alguém que não fale português, por exemplo, e ele quer trocar essa mensagem aqui para a língua padrão dele lá, seja inglês, árabe, japonês, enfim. Ok? Então, a função calcula. E aí a saída de dados ela vai ser feita de acordo com a necessidade da pessoa. Tá certo? Bom, outra coisa que a gente falou, né, no vídeo que apresentou o que eram as funções, era o hoisting, né? Então, olha só, aqui eu declarei a função primeiro, né, e chamei a função depois. O hoisting permite, por exemplo, que eu faça o seguinte, olha só.
eu vá chamar a função antes de ter declarado ela, certo? Isso daqui, ó, é plenamente possível de ser feito, tá certo? Então isso aqui, ó, é uma aplicação do host. Eu chamei a função antes de declarar, certo? Então, bom, lá no vídeo em que eu apresentei o que eram as funções em JavaScript, eu mostrei que também era possível a gente declarar uma função como sendo uma expressão, tá certo? Então, funcionava assim, né? Você criava uma variável, opa, deixar maiúsculo não, tá? Assim, então você criava uma variável qualquer, né? Eu vou chamar aqui de soma, porque eu vou fazer uma operação de soma aqui de números. Para essa variável, a gente atribuía o resultado de uma função, direto assim, ó. Function, soma valores. Aqui eu vou colocar, vou receber dois parâmetros, né? Então é número 1, número 2. Aqui dentro, então, eu vou colocar o cálculo, tá? Mas o cálculo é muito simples, então só vai ter uma instrução aqui dentro. Então vai ser um return, sim. É um número 1 mais um número 2. Ok? Então isso aqui seria a função declarada como uma expressão, tá bom? E aí, para usar, o que eu preciso fazer? Eu preciso chamar a função, tá certo? Então, se eu criar aqui um alert, eu vou colocar assim, a soma é. Eu vou chamar a função aqui. Aí veja só, aqui o nome que eu vou usar não é soma valores. Eu vou usar esse nome aqui, tá certo? Então aqui eu vou colocar soma 5,8. Tá bom? Você viu que antes a gente colocava sempre o nome da função. Agora, para chamar uma função que foi declarada como uma expressão, eu vou usar o nome da variável aqui para qual eu atribuí o resultado da função, ok? Então o resultado aqui, ó, quando a gente executar, ó, a soma é 13. Né? Porque eu passei 5 e 8, ele calculou, né? Pegou aqui o 5 mais o 8. Então lembrando que a substituição aqui é na ordem. Então nesse caso aqui, número 1 vale 5, número 2 vale 8. Ele somou os dois, deu 13. Ele retorna esse valor para cá, né? E esse valor seria inserido aqui dentro da mensagem do alert. Perfeito, funcionou. Agora, esse tipo de declaração de função, ele tem uma particularidade, ele não vai permitir o hoisting. Então quer dizer que eu só posso usar esse tipo de declaração fazendo a declaração e a atribuição da função antes de chamar. Se eu trocar isso aqui de lugar, né, fazer igual a gente fez com o exemplo anterior, olha só o resultado que vai acontecer. Ó, viu que ele não apareceu nada aqui, ó? Ele simplesmente não calculou, ele não chamou o alert mais, porque a função, enfim, não foi criada, certo? Então, essa forma aqui, ela não permite o hoisting, mas é também útil, porque tem situações em que você vai criar uma função mais curtinha ali, que você vai precisar só de uma instrução, um retorno, um cálculo rápido, e você faz isso aqui para ganhar tempo. Tá certo? Então, todas as duas formas elas são úteis. Só que essa forma aqui, tá? Ela tem a particularidade de não aceitar o hoisting, tá bom? Gostou do conteúdo? Então, deixa seu like, assine o canal e compartilhe esse vídeo. Muito obrigado por assistir esse vídeo, sucesso em sua jornada e até uma próxima oportunidade. Tchau!